Livro Quando, do Daniel Pink. João Rios por aqui, do outro lado do ringue, Shando Natsumi. Não vou bater no japonesinho, ele é meu amiguinho. Estamos aqui falando, esse é o terceiro vídeo da nossa série, mais uma série, né, mais um vídeo da série Livros e Marketing Digital. Dessa vez falando deste livro brabão aqui, ó, Quando, muito bacana, né? Nesse livro, Daniel Pink ele revela como tomar a decisão certa, na hora certa, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Então tem várias coisas muito interessantes, sempre se embasando em casos, em ciência e trazendo, como o Xando falou no primeiro vídeo nosso, né? Muito difícil você não acreditar que aquilo e a forma como ele trouxe não é verdadeira, porque ele sempre se embasa de muitos argumentos, não apenas científicos, mas de storytelling, uma forma que é bem interessante você ver e falar, puta, cara, faz muito sentido. E gera muita catarse, né, Xando? Você se vê lá. Então, nesse último vídeo, a gente vai falar a respeito de uma coisa bem bacana, que são os pontos médios. E é interessante você entender que os pontos médios, ou seja, o meio da jornada, geralmente decidem o final dela. Então, vamos, claro, esse é o ponto que a gente vai trazer. Depois vamos fazer uma conexão com o marketing digital e a gente vai encerrar essa trilogia aí de vídeos a respeito deste livro. Aí, se você gostou, achou que fez sentido, depois você compra e você vai gostar bastante. Então, japonês, vamos lá. Fala um pouquinho a respeito dos pontos médios, por que eles decidem o final. Tem várias outras coisas, conceitos, né, interessantes no livro. A gente abordou a questão do time certo para você produzir, etc, etc. E a outra questão é esses pontos, né? Existe o ponto inicial, existe o ponto do meio, existe o marco temporário, que a pesquisa mostra assim, por exemplo, esse marco temporário aqui depois da virada de ano é tipo 80, 90% das pessoas querem fazer exercício físico, querem mudar, né, regime, etc. É um ponto, porque é um marco. Aí ele vai trazendo várias teorias sobre isso e chega nesse ponto médio, que eu achei uma das coisas mais interessantes. Por que ponto médio? Tem a ver com quando. O quando é quando as coisas acontecem, quando é a melhor hora, quando você pode mudar, quando você isso, quando você aquilo. E uma das coisas é os pontos médios. E o que ele traz de teoria, o Daniel Pink fala na teoria, nas pesquisas, comprovando, é que o ponto médio vai decidir e decide muito o final. E é interessante, porque é muito simples e é muito verdadeiro, né? Porque imagina o seguinte, ó, imagina um U, né? Você tá num U. Ou você tá em queda livre, cara, deu errado, mas você foi aprendendo, você tá aguentando, você tá mais calejado, sua expectativa já tá alinhada. Então você tá ali, ó, você só veio de cima, queda, agora você chegou no ponto médio, que é ali o plano do U, e daqui pra frente, você tem duas opções, ou daqui pra frente é só subir, né, pro ponto mais alto, ou realmente, de repente, você começou lá em cima, caiu tanto que foi para o chão, para a vala, e dali você não consegue mais levantar. Então o ponto médio, ele pode ser determinante para o final. Você pode dali para frente falar, vamos para cima porque já estou na metade, ou você vai chegar e falar, cara, ferrou, né? Já, não, daqui eu não consigo mais. Então se você pegar esse ponto médio, você aplica em tudo, inclusive na teoria lá, né, da meia-idade. A crise da meia-idade é muito disso, crise, né? da meia-idade. Você chegou no meio do caminho. É um momento em que você, assim, é muito normal acontecer isso, né? Você começa a fazer tudo que você não fez, começa a experimentar aquilo que não tinha experimentado, e tipo, ela, na verdade, ela é usada como uma desculpa, mas ela tem toda uma base científica, né, irmão? Porque é um impacto muito grande. Quando você chega num momento no meio de uma trajetória, é um momento em que você reflete. Igual eu tô falando, ó, você subiu, pode chegar num ponto que, cara, ou você vai cair, ou você vai estabilizar e subir de novo. Vai definir tudo. Realmente, quando você chega no meio, muita coisa acontece. E a crise da meia-idade, ou meio, a teoria da meia-idade, né? Ela tem tudo a ver com isso, né? Só que não é só isso. Né? Tudo que você imaginar, com certeza, o mais importante é quando chega no ponto médio da jornada, porque é um momento de decisões, né, de reflexões. Pega um exemplo de vendas, né?
Você olha para as vendas e você pode ter duas alternativas, duas mentalidades, duas atitudes diferentes. Você pode olhar e entender numa visão mais otimista, né? Ainda temos metade do tempo, vamos para cima agora, ainda temos metade do tempo. Ou então você pode olhar, já foi a metade do tempo e você pode ter a conclusão, ó, não vai dar certo, nós já chegamos na metade Depende da e forma de ver, né? conseguimos 2% do que era para a gente estar com 60%, estamos com 2%, porque de acordo com as análises, o pico acontece vamos supor, nos primeiros 10 dias, e aí você já passou, já chegou na metade, já está no 20º dia, e não há ilusão de que o final da metade é o maior período de vendas. Então você já começa a jogar a toalha entendendo, ó, plano de contenção, alguma coisa tem que ser feito, porque a primeira metade já deu errado, né? Então, tudo. Agora pega na sua vida, não só a questão se você está na meia-idade, ou se você está aí Pega tudo que você já fez até hoje e tenta entender qual foi o momento que você desistiu. Qual foi o momento que você olhou e falou, não dá, deixa pra lá. Você vai ver que vai ter em comum, quase sempre tá ali próximo, tá beirando a questão do ponto médio, né? É o momento do U em que você fica ali. Então pensa muito nisso. Quais são os em que etapa de o quando desiste, quando toma o fôlego, quando vira o jogo, normalmente tem a ver com a questão dos pontos médios. O ponto médio vai decidir se você vai ter sucesso, se vai ganhar o jogo, se vai virar o jogo, porque ele depende da noção que você tem, aonde você teria que estar, o que teria que ter faturado, etc, até o ponto que você está, ou de olhar e falar, ainda dá tempo, vamos para cima, com gás, vamos lá, ainda tem metade do tempo. Essas duas coisas são fundamentais, né? Para você olhar, e tem uma história que isso muda o jogo, né? A forma como você aborda, a forma como você coloca isso. Tem uma história de basquete, né? Não lembro o time agora, fugiu da minha mente. Se eu não me engano, é do Chicago, em que o técnico falou assim, ó, ainda bem, né? Nós temos alguns segundos para o arremesso final, para acabar o jogo, e ainda bem que essa oportunidade aconteceu e tá com a gente. Por quê? Porque se o cara... Eles não olharam assim, eles estão na frente e a gente vai... Em pouco tempo não vai dar certo, tudo, né? Ele olhou e falou, a bola tá com a gente e se a gente acertar esse arremesso, acaba o jogo. Então o técnico trabalhou essa mentalidade, ainda bem que tá com a gente. Ainda bem que a bola tá com a gente, literal, né? Mesmo que eles estejam na frente, exatamente. Porque a última chance é nossa. Né? Então, quando você está no meio, você pode falar para sua equipe, ó, nós estamos no meio, daqui para frente é o nosso jogo, daqui para frente é nosso. Já aprendemos o que tinha que aprender, já erramos o que tinha que errar. Exato. Então, isso é muito interessante, é uma coisa que a gente queria que você começasse a se perguntar, né? Qual área da tua vida você se vê hoje num ponto médio? E quando você está num ponto médio, você pode se perguntar ou se atribuir ou se posicionar um detalhe muito importante. Você pode escolher que já passou metade do tempo, não vai dar tempo, ou já tive o aprendizado, estamos com a oportunidade, a bola está com a gente, vamos lá que vamos arrebentar nesse segundo período. Depende de você, mas é uma coisa que a gente queria trazer essa reflexão para você começar realmente a pensar e prestar atenção. Quantas coisas você está deixando de chegar no meio do caminho e quando chega no meio do caminho, ao invés de aproveitar metade da jornada aprendida, você desmotiva. Garanto que a forma como você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Então, uma hora de você parar e mudar isso. Aí você vai ter resultados diferentes, né, irmão? E aí, vamos conectar com que lição que a gente pode trazer para o marketing digital. E, claro, são várias as lições que a gente pode aplicar sobre o ponto médio, sobre essa teoria, né? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo assim. Nós, eu e o Xando, né? A gente se comprometeu. Inicialmente falou, vamos partir pro YouTube. Isso faz 1 mês e meio, tá, gente? Vamos começar a gravar pro YouTube? Vamos. Pô, cara, tem que ter consistência. Vamos gravar uma vez por semana? Bora. Eu falei, cara, ia ser brabo mesmo. Eu lembro como se fosse ontem. Ia ser brabo mesmo se a gente gravasse uma vez por dia. Aí o japonês ficou quieto. Bom então. Eu falei, sério? Bora? E aí a gente começou. E muita gente, né,
Falou, João, será que vocês vão conseguir, cara? Isso aí vai... Tem que se comprometer, pode dar ruim. E aí a gente quebrou isso em metas menores, né? Que tem tudo isso. Né? Sempre que a gente fala, a gente traz coisas, vários livros, vários entendimentos, só para vocês entenderem, né? Que se algo é grande, ele é grande até você quebrar ele. Puta, eu tenho uma meta grande para cumprir no ano. Legal, transporta. Que isso, João Rios? Transforma ela em mensal, semanal, diário, né? E aí, o que a gente fez? A gente falou, ó, tem que gravar, vamos gravar 10 vídeos por semana. É o que a gente tá fazendo. Só que é natural, quando a gente chega ali, gravou 4, 5, você falou, putz, e aí? Vamos continuar? Não, aí a gente marca um outro dia. Mas a escolha é nossa. A gente podia falar, puta, mas já gravamos 6, né, mano? Tá tranquilo. Podia... Deixa tranquilo, dias são só 7 dias na semana. A gente faz mais um semana que vem, mais 8 ao invés de 10, aí começa a degringolar a coisa toda. Né? E a gente já tá agora com quase 100 gravados. Se eu não tô enganado, esse é o vídeo número 96. Né? Outra coisa que é interessante, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente traquear, né? A gente tá vendo o que a gente tá fazendo, a gente vê em que pé que a gente tá. Então é natural acontecer isso, né? No marketing digital acontece normalmente. Quando a gente fala em, por exemplo, formar uma audiência, uma autoridade, e a constância, né? Porque existe a consistência e a constância. A consistência é você realmente continuar fazendo aquilo que você vem fazendo sem ficar mudando, sem ficar realmente parando de viver a tua verdade. Né? Você fala a respeito de uma coisa, começa a falar outra, isso aí você está sendo inconstante, né? Uma inconsistência completa. E a constância de você estar lá todo dia ou toda semana, não importa. Quando a gente está falando isso, você sabe que você vai ter que forçar a barra até naturalmente passar daquele seu ponto médio. Né? Você tem que ir muitas vezes contra você. Claro, você acha que, por exemplo, hoje eu tô acabado, eu tô aqui nem raciocinando direito. A palavra transformar, eu demorei segundos para falar. Né? E falei que todas as outras coisas menos transformar. Mas eu tô aqui porque a gente tem que cumprir essa nossa meta de fazer aquilo que tem que ser feito. E aí, quando você vê isso, é claro, eu tô aqui, eu tô fazendo, mas eu tenho que prestar atenção às métricas, às coisas que eu tô vendo. Se eu tô vendo que, João, cara, você tá enrolando, você tá aqui no terceiro vídeo, você tá enrolando a língua, você tá ficando doido, você acha que eu vou falar pro japonês, vamos gravar um quarto vídeo hoje? Não vou fazer isso. Por quê? Eu tô atento aos... Ó, já tô lesado de novo. Não tem como. E isso não é brincadeira, isso não é forçação de barré. Energia foi beleléu, acabou. Né? Imagina, quando a gente fala de 5 horas sem parar, eu parei 7 minutos. Foi meia-noite e 53 até 1 hora da manhã. Foi a hora que eu parei, que todo mundo foi no banheiro beber água. O resto era direto. A pessoa perguntava e eu ia para cima direcionando. E a gente não é direcionar, responder sim, não. Claro, 1, 2, 3, não. É pensar no problema da pessoa junto com ela e nortear ela para algum canto. Ou seja, acaba com a nossa energia psíquica, né? Por mais que eu seja alguém que estava lá focado e com energia para aquele momento, acaba, né? E a gente tem que saber entender e se conhecer, né, irmão? E aí, o japonês vai vir agora para continuar a falar a respeito disso aqui, porque minha energia foi beleléu, mas o que eu queria trazer para vocês é justamente isso. Quando vai fazer qualquer coisa, você tem que ir até o teu limite, entender que vai passar do ponto médio e a partir dali você entender, putz, a gente já foi metade do caminho, mas agora faltou outra metade e vamos para cima, né, irmão? A ideia é da gente entender que as lições que a gente pode tirar do ponto médio, aplicar muita coisa sobre o ponto médio, que tipo de lição para o marketing digital, que tipo de história ou que momento que eu consigo fazer uma determinada atividade. Então, imagina o seguinte, quando você está falando com a audiência, existe a questão de você formar autoridade e ter consistência, né? Então a gente está falando que você tem que forçar até o ponto médio, com certeza. Desistir antes, nem pensar, porque você nunca sabe o momento exato. Então você vai ter que ir até mais da metade na construção da audiência, na consistência, na frequência de gravar. Se você parar na primeira metade, se você parar ali logo de cara, 1/3 do caminho, não vai dar certo.
Então, por exemplo, essa é a parte do U que é assim, cara, você vai ter que passar do ponto médio com consistência, testando a audiência, vendo se isso está dando engajamento. Claro que você tem que medir e todas as métricas, mas você tem que ir no mínimo até o ponto médio e passar dele para ver se aquele projeto, se aquele conteúdo, se a consistência vai dar certo. Mas quando a gente está falando de tráfego pago, que tem que ser um tiro curto, uma coisa rápida, o ponto médio também pode sinalizar para você tirar o pé ou para você mudar a estratégia, porque a tendência é que quando o lead começa caro, ele pode cair um pouquinho, mas se ele começa a subir, ele não vai baixar depois da metade. Dificilmente ele vai baixar depois da metade. Ele continua subindo ou ele estabiliza lá em cima e aí o ponto médio já provou, já foi metade da sua verba. E você vai continuar com aquela mesma teoria, mesma copy, mesmo tudo, é sinal que não vai dar certo. É sinal que o ponto médio está mostrando para você, cara, daqui a gente estava lá em cima, começamos com um lead custo baixo, aí subiu, não vai cair de novo. A maioria das vezes não cai. Não é uma regra absoluta, mas o ponto médio, quando o lead começa a encarecer, quando a sua verba começa a ir para o espaço e ainda você não tem o número de lead que você esperava, não tem a audiência, o alcance que você precisava, não tem nenhuma das métricas, é sinal que você precisa de um plano de contenção, é sinal que você precisa fazer alguma coisa, tá? Então, ponto médio, num ponto que eu disse do conteúdo, você tem que insistir, e quando se fala de números desfavoráveis, já passou da metade, principalmente no tráfego, no marketing digital, cuidado, que é sinônimo de que você vai ter problema dali para frente. E aí, claro, né, no digital, o mais importante é que você tem uma análise de tudo que você fez, né, e aí você pode olhar se esse ponto médio, normalmente, daqui para frente, ou do que passou, você desistiu muitas vezes ali no ponto médio, ou você ajustou, aprimorou e do ponto médio só foi subir, só foi decolar. E hoje, o que você precisa de atenção? O que você está monitorando? Ou o que você ainda está fazendo, começando, está no início, ou já chegou no ponto médio, está perto do ponto médio? O que você está fazendo na sua vida hoje, especificamente nas questões digitais? Está perto do ponto médio, já está no ponto médio ou já passou no ponto médio? É importante a gente ter essa clareza, porque como a gente começou esse vídeo e a gente encerra essa série dizendo a você o seguinte: o ponto médio, dependendo da sua ação, da sua reação, ele vai mudar o seu jogo no final. É isso que a gente queria trazer desse livro fantástico, que é o livro Quando. O último ponto, o último vídeo é sobre atenção com os pontos médios. É isso aí, pessoal. E parece brincadeira, né? Coincidentemente, quando a gente vê o quando, a minha, por exemplo, a gente retomando isso, quando a minha energia psíquica, quando o meu momento de produtividade já acabou, quando você se sente exaurido como eu tô agora. Porque eu ainda não me reestabeleci, tô aqui ainda zureteado, não adianta eu tentar fazer mais nada a partir de agora, hoje, ó. Dia 18, 16, 29, não adianta. Qualquer coisa que eu venha fazer que exija raciocínio, que exija, vai dar ruim. Eu vou estar e eu tenho que me respeitar, porque senão eu posso ir além do meu limite, não gerar qualidade, e aí não adianta. Então tem que ficar de olho, igual ele falou, olha nas suas métricas, olha as tuas reações, você tem que se conhecer. E eu me conheço. Eu sei que depois, assim como depois de imersões, que eu chegava a falar com 90 pessoas, no sexta, sábado e domingo, na outra semana eu estava acabado, eu tinha que tomar umas vitaminas para me estruturar desde 15 dias antes, é um negócio muito doido. Eu fui nutrólogo. Eu tenho que me conhecer ao ponto de saber que tem meus limites. A partir de então, se eu fizer, eu tô fazendo errado. Certo? Então, vamos nos conhecer, vamos entender os nossos momentos, vamos entender se você é um pardal gringo, né, se você é intermediário, se você é uma coruja. E é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta também se você achou que eu tô grog. Pode comentar. Eu não tô grog, não. Eu só tô lesadinho, lento. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer. Comenta embaixo. Dá o teu like. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho e a gente se vê amanhã. Com fé em Deus por aqui. Um abraço. Fique com Deus e fomos.